vai ser primeiro? Então deixa eu sentar no meu lugar. Já que você vai tocar. Alô, bom dia, irmãos. Estamos aí nesse domingo para adorar ao Senhor, para juntos, vivermos momentos maravilhosos aqui na presença do Senhor. Quero incentivar que você já tivemos o café, você já falou, mas fala aí, abraça a pessoa que está próxima de você. Se for um esforço muito grande, Naila, não precisa não, tá bom? Isso, a pessoa aí, isso, que bom ver todos aqui nessa manhã. Se tiver alguém ainda lá no café, que venha para cá também, para nós cultuarmos ao Senhor. O nosso culto já começou, começou muito antes. O nosso culto, na verdade, não para, porque a nossa vida é um culto ao Senhor. Mas quando nós estamos aqui reunidos em comunhão, na comunhão de Cristo Jesus, na igreja, algo diferente acontece. Então, que você tome participação do que vai acontecer aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Quero saudar todos, especialmente a irmã Marinês, fez aniversário ontem, junto com a Júlia. Anteontem, errou na data da dona Marinês, hein, Júlia? Que vacilo, hein? Podemos até cantar um parabéns, não? Vamos lá? Parabéns. Nessa data. Irmã Marinês, a irmã é uma bênção para a minha vida, um exemplo para a minha vida, tá bom? Para toda a nossa igreja. Julie, você é uma bênção, sabe que, desde pequenininha eu te amo, então a gente já tem aquela conexão, e você tem essa conexão também com a nossa igreja. Irmãos, quero lembrá-los de que nós temos já, toda semana, nossa programação aí semanal, na terça-feira, estamos caminhando para o encerramento do curso de líderes de PGM, tá bom? E embora nós já tenhamos começado com o grupo dos jovens, mas em breve nós teremos mais grupos na igreja com esses líderes. Então fique aí atento ao início também dos grupos. Nós estamos caminhando e tem sido uma bênção esse curso também nas nossas vidas. Na quarta-feira, o grupo dos jovens. Essa semana nós temos muito o que falar, não? Vamos falar do luau, vamos falar do culto de hoje, vamos trocar aquela ideia na quarta-feira. Então os jovens, quarta-feira, 7 horas, na minha casa. E na quinta-feira também continuamos nosso estudo sobre Apocalipse. Voltaremos ali no capítulo 7, a partir do verso 5, sobre ainda a questão dos 144 mil, mas qual é o significado de cada tribo de Israel descrita ali naquele texto. Então, quinta-feira nós vamos nos aprofundar um pouco sobre isso. E na sexta-feira, celebrando a recuperação também, na próxima sexta-feira teremos uma coisa diferente no Celebrando a Recuperação. Então, aguarde o pessoal que está participando aí. Se você não participou ainda dá tempo de participar do Celebrando a Recuperação, ok? E quero parabenizar a igreja pela IBD, todas as classes aí que estão participando. Passei aqui hoje na classe das senhoras, estava muito bonita, bonita pela quantidade, mas também pela beleza das senhoras, coisa linda, Isso, só o professor que estava meio destoando da beleza, Estava não, Claudinha? Bonitão, autoestima lá em cima, hein? Mas, sim. Sim, isso aí. E também, a partir de amanhã, nossa semana de oração. Nem deixou eu falar da beleza do professor, hein, Rutinha? Que quebrou na hora que eu ia falar da beleza do professor, Ah, é? Tá bom. A partir de amanhã, então, semana de oração, pró-missões, todos os dias,
estaremos aqui na igreja para orarmos ao Senhor em prol de missões, tá bom? Todos os dias aqui na igreja. Eu estava esquecendo, na verdade, né? 19 horas. Amanhã, irmãos, eu quero pedir, todos os irmãos líderes da igreja que foram eleitos esse ano, nós precisamos ter uma conversa urgente. Então, se você exerce alguma liderança na igreja, amanhã, depois desse encontro de oração, né, nós teremos então uma conversa aqui com os líderes da igreja. Seja qual for a sua área de liderança, você está convidado a participar dessa reunião amanhã, tá bom? E também, última coisa aqui, sobre a escola de música, nós vamos começar em abril, tá bom? A escola de música aqui da igreja, tá ali, ó, aula toda sexta-feira, 16 horas, teoria musical, flauta doce, violão, regência, bateria, jogos musicais com a professora Cláudia Caetano. Então, a escola de música vai acontecer e vai começar agora em abril. E outra questão sobre música, também o projeto da irmã Cláudia, né, trazendo para a igreja a oportunidade de conhecermos os hinos, né? Se os hinos falassem, não é isso, Claudinha? Então, você que está interessado nisso, conhecer a história dos hinos e tal, como foram compostos, e a aplicação também teológica sobre esses hinos, procure a irmã Cláudia, vai ter um tempo aí, né, marcado para que possamos examinar também esses hinos. E quero convidar o irmão Newton para falar aqui sobre o projeto da Páscoa, Projeto Páscoa. Bom dia, irmãos. Então, a gente já estamos vindo falar há alguns dias sobre o projeto Páscoa, que será no dia 8 de abril, aqui na igreja. Como já foi explicado, né, esse projeto vai acontecer de uma grande peça de teatro, realizado pela a igreja, aqui na rua, tá certo? A gente vai começar com a cena do Getsemane, aqui do lado do terreno, depois a tortura de Jesus aqui, do lado aqui, a condenação, Pilatos, né, entregando Jesus para o povo, e depois a Via Cruz até a casa do Renato, lá naquele terreno do lado do colégio. Qual a importância disso? Que isso só é possível fazer se toda a igreja participar. Toda, que eu botei lá no grupo, dessa vez a igreja não vai ser plateia, a igreja vai ser atores, tá? E para isso, toda a igreja vai ter que estar arrumada com a roupa da época, tá certo? Como que eu vou fazer isso? É claro que o teatro não tem roupa para todo mundo, só vai ter roupa para os personagens principais, então cada irmão vai ter que providenciar essa roupa. Como que é essa roupa? Apenas 2 peças, um lençol, tá? E um pano para botar na cabeça, nem todo mundo, mas a maioria das mulheres e tal, um pano para botar na cabeça. Não pode ser florido e nem listado, né? Não, listado até pode ser, não pode ser florido, tá? E cores neutras, não adianta fazer um pano cheio de brilho, que não rola. Cadê Neuza? Tá aí? Não, né? Então, aí, brincadeira. Eu vou trazer... Tá gravado. Eu vou trazer para você as cores mais ou menos que tem que ser. Na maioria das cores são verde escuro, bege, azul e tal. Eu vou trazer exemplos para os irmãos, só para os irmãos estar sabendo. Nilton, eu não sei como é que eu vou botar esse lençol. Você tem que estar aqui no sábado de manhã, só trazer essas peças, que a gente vai ter aqui a irmã Neneide, a irmã Cláudia, a irmã Ângela, para estar auxiliando vocês a se arrumarem, tá? Irmãos, não venha para cá com roupa comum. É o que eu peço aos irmãos. Não quero plateia, eu quero atores. A gente tem que movimentar esse bairro,
tá? Quem vai estar assistindo são pessoal lá de fora. Eles podem vir do jeito que eles quiserem, irmãos de outra igreja do jeito que eles quiserem, mas a gente não. Então, se for para você assistir, depois você assiste lá pelo YouTube. Mas aqui é para a gente evangelizar. É uma forma que a gente tem nova, uma experiência nova para todos nós de evangelizar. De evangelizar. Porque o pessoal lá no mundo, nessa época, o que mais tem são pessoas não crentes fazendo a mesma coisa. E eles se dedicam pra caramba. É lá em Belém, né, que já é tradicional, famosão, pessoal do mundo fazendo. E a gente que é crente não pode fazer por quê? Só ficar admirando o que o pessoal faz? A gente pode fazer. E está no meu coração de todo ano a gente fazer esse projeto, que é para chamar atenção mesmo. Cada ano a gente vai aprimorando, vai fazendo, vai vendo o que a gente cometeu de erro agora para não cometer depois, e vai crescendo para a gente movimentar para o povo a cada ano já ficar esperando isso. Então, meu irmão, orem, creio que os irmãos já estão orando, mas orem mais, porque a gente já está começando a enfrentar dificuldades, mas a gente crê em Deus e que tudo vai dar certo. Eu tenho que agradecer muito com os irmãos que já estão colaborando já com o projeto, que na verdade já começou desde o Natal e está vindo acontecendo com as peças, com os filmes, que é explicando a vida de Jesus, com a EBD. Se os irmãos perceberem a EBD, tudo está voltado para a vida de Jesus, e vai culminar nesse dia, no dia 8 de abril. Então venha para cá, venha com vontade de trabalhar. Depois eu vou conversar com o Paulo, que é diretor de evangelismo, que a gente vai estar ensinando ali, mas ao mesmo tempo a gente vai estar evangelizando as casas. Então, vamos estar orando, venha com vontade e vamos nos vestir, vamos participar. A gente vai ter o culto ensaio, não é isso, pastor? A gente vai ter um culto ensaio. O que é isso? Venha que você vai ver como é que vai ser esse culto. Para no dia a gente fazer o melhor possível, não para os homens, mas para Deus. Mostrar para o nosso Deus que a gente está aqui para cumprir a missão. Amém? Então, como eu falei, daqui para frente, vou mostrar para vocês algumas roupas. Qualquer dúvida, pode me perguntar, pode perguntar a Cláudia, pode perguntar sobre roupa, a Ângela e a Neneide. Tá? Os irmãos já têm alguma ideia, que os irmãos já assistiram peças aqui, sabem mais ou menos como é que é. Mas venha realmente com o coração para participar. Desde as criancinhas, que já falei com Juliana, as crianças já estão empenhadas, vai arrumar as crianças, até os mais idosos. Tá? Que naquela época não tinha só jovens não, né, irmão? Tinha idosos também, não é verdade? Então, venha com essa vontade de participar. Amém? Mesmo que você mora mal em Alcântara ou em Niterói, venha a si mesmo. Tá? Faz uma forcinha. Está gravado, olha só, eu esqueço. Mas, tá bom, irmãos? Vamos estar juntos nessa luta aí. Então, a princípio, a programação vai começar às 10 horas. 10 horas a gente já vai estar aberto aqueles portões ali e as cenas acontecendo. 10 horas da manhã do sábado. Tá certo? Então, os irmãos vão chegar aqui 10 horas? Não. A gente está querendo já começar às 7h30 da manhã. As pessoas já estarem aqui para ir se arrumando, para se concentrando, para estar orando e para a gente fazer esse trabalho bonito. Quando que essa ideia surgiu? Já tem mais de 10 anos. Eu fiz um trabalho desse lá no centro de Alcântara. Fui convidado para participar e eu fiz. Foi lá na Rua da Feira, não existia o pátio Alcântara, não existia. Então, a gente fez desde o início final da Rua da Feira, com Jesus se arrastando pela rua ali, todo mundo olhando, eu era um dos soldados, e até a igreja ali de Alcântara, católica. Né? Houve a crucificação, também, tudo Jesus ali, tinha o Judas enforcado. Esse ano não vai ter Judas enforcado, mas ano que vem a gente vai pretender arrumar um Judas para enforcar, os irmãos que quiserem se propor a ser Judas. Enfim, então desde aquele dia que nasceu no meu coração
para fazer um trabalho assim. Porque, irmão, chama atenção demais. Chama atenção demais. As pessoas ficam ali assistindo, vendo a real. Como que Jesus, o que Jesus passou. Entendeu? Então eu falei, poxa, isso é possível, cara. E o pessoal do mundão já faz isso aí, brincando, eles só assistem como um espetáculo mesmo, mas não é o nosso caso. A gente pretende mudar o nosso bairro, né? Quem sabe? Deus tem poder para isso, mas para isso Ele precisa de nós, para a gente fazer. Tá bom, irmãos? Amém? Tá gravado você chorando também, tá, chorão? Irmãos, o principal é a oração. Então, ore, participe. Com certeza o inimigo está furioso, porque ele não quer que a mensagem de Jesus, que a história de Jesus seja exposta. Então, nós precisamos orar também por esse trabalho. Irmãos, deixa eu fazer um retoque aqui, porque nós combinamos no grupo de missões que na semana de oração por missões, toda a programação da igreja seria norteada pelo encontro de oração. Mas eu tinha esquecido disso, né? Dessa semana, da semana de oração, que já seria essa semana. Então, vamos redirecionar tudo. Amanhã, encontro de oração. Terça-feira, o curso dos líderes não terá, porque nós estaremos aqui no encontro de oração, aqui na igreja, todos convidados. Na quarta-feira, nossos jovens, nosso encontro será aqui na igreja, tá bom, galera? Aqui na igreja, também para orarmos por missões, depois a gente faz o nosso encontro. Na quinta-feira, o culto também para missões, tá legal? E sexta-feira também, celebrando a recuperação, não terá, será um encontro de oração por missões. Então, só refazendo aqui a nossa agenda da semana. E por falar em missões, vamos fazer nosso momento missionário. E logo após o louvor. Bom dia, amados. Bom dia. Que Deus possa estar abençoando mais e mais a vida de cada um de vocês. E nesse momento nós vamos estar fazendo o nosso momento missionário. Mais uma vez, a MCM está aqui, né, representando assim. Quinta-feira foi uma bênção. E agora de manhã e à noite também, a MCM estará fazendo assim o nosso momento missionário. E como desafio de cada organização, o desafio da MCM, cada irmã tem que arrumar alguma coisa para vender, ou doar, ou alguma coisa para missões, né? Então, teve uma irmã que doou esse caderninho. Ele está enfeitado, bonitinho, arrumadinho, lindo, e nós vamos estar vendendo esse caderno por R$30. Então, se algum irmão se interessar e quiser abençoar a obra missionária comprando esse caderninho, pode me procurar, tá bom? E nesse momento agora a Paulinha está com a palavra. Bom dia, vou falar o tema. Vamos botar, vamos completar a missão. Gente, põe aí o tema de missões. Pessoal, ficar de pé todo mundo, né? Dá uma despertada aí. Qual é o tema, Paula? Todo mundo, bem forte. Vamos completar a missão. Mateus 28, 19, 20. Está muito fraco, não está? Agora vamos falar de vida, irmãos. Falando e pensando no que a gente está falando. Vamos lá, Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Irmãos, quem está com a gente todos os dias até o final do começo, né, do grande começo, quem está com a gente? Então, meus irmãos, vamos falar com força, com alegria,
tomando posse. Se você está desanimado, se você está triste, se você está muito feliz, não sei, mas vamos falar de novo, com bastante ousadia, com força e falando com verdade, crendo até a consumação. Não, irmãos, com alegria. Vamos lá mais uma vez o tema? Divisa. Vamos completar a missão. Mateus 28, 19, 20. Cadê a divisa? Com força, irmãos. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Com palmas. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que
momento nós estamos na tua presença, glorificando e exaltando o teu santo nome. E Senhor, que até que tu venha, nós possamos cumprir a missão, levar a tua palavra, ó Deus, anunciar aqueles que necessitam, Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela vida da nossa igreja, Igreja Batista em Jardim Progresso. Toma cada irmão nas tuas santas mãos, Deus. Coloque no coração de cada um o desejo de ofertar, o desejo de abençoar vida, o desejo de salvar vida. É isso que nós te pedimos, é isso que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Ministério de Louvor, então, está aqui com a responsabilidade. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis, tempos de escassez. Você que nessa manhã veio preparado com seu dízimo, a sua oferta, enquanto estivermos aqui fazendo louvor, você pode trazer ao altar do Senhor, então, o seu dízimo, a sua oferta, para abençoar também os ministérios e a obra da igreja do Senhor, através dessa igreja. Bom dia. Vamos nos colocar de pé nessa manhã. Como é bom estar na casa do Senhor, né? É bom estar na casa do Senhor. E o momento de louvor é um momento que eu particularmente gosto muito. Obviamente que todo momento do culto é bom, é agradável, mas essa é a hora da nossa entrega, assim. Parece que é nessa hora que a gente de fato vai entregar um presente ao Senhor, que é a nossa adoração. Então, a música diz: vem, irmãos, vamos cultuar e adorar ao nosso Senhor juntos. Essa é a hora de dar ao Senhor nosso coração, a nossa adoração. Então, com alegria, tendo em mente quem é o nosso Deus e para quem é que estamos cantando ou orando ou levantando de manhã, saindo das nossas casas para estar aqui. Então, leve o seu pensamento ao Senhor, em nome de Jesus. Assim como estás para
Toda língua mais uma vez. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por cada dízimo aqui. Nós te agradecemos, Senhor, porque por mais que estejamos aqui devolvendo esse dinheiro ao Senhor, entregando ao Senhor as nossas ofertas, o Senhor é o nosso tesouro, Pai. É no Senhor, é na eternidade que esperamos, que depositamos a nossa esperança, Senhor. O Senhor é tudo que precisamos, Senhor. O Senhor é mais do que podemos imaginar ou esperar, Senhor. Obrigada por ser quem Tu és, Jesus. Luz do mundo viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és
nome sobre todo nome, luz do mundo, Senhor. Ah, quão grande é o Senhor, Pai, quão maravilhoso é o Senhor. Senhor, volte o nosso coração para o Senhor todos os dias, Senhor. Que possamos Te amar verdadeiramente, Jesus. Que possamos nos render ao Senhor verdadeiramente, Senhor. Que ao abrir os nossos lábios para Te louvar, Senhor, estejamos fazendo isso em espírito e em verdade, de todo o coração, Senhor. Porque adorar ao Senhor não é estar na igreja, mas é fazer isso em espírito e em verdade. Receba o nosso louvor, Pai. Receba a nossa adoração. Que o nosso sacrifício de louvor tenha chegado aos céus, Pai, com cheiro suave, Jesus. E que o Senhor tenha se maravilhado em olhar para as nossas vidas e ver, nossa, o meu filho está ali me adorando, como eu amo esse meu filho. Nós Te amamos, Senhor, e queremos corresponder ao Seu amor também. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor. Viemos aqui para engrandecer o Teu nome, Jesus. Amém, amém, amém. Poder sentar. Deu ruim? Ah, voltou. Antes da mensagem, quero convidar toda a igreja a participar também de um momento muito especial, né? Como nós temos tido muitos momentos especiais na igreja. De sexta para o sábado tivemos um momento muito legal com a juventude também ali na praia de Itaipuaçu, luau da juventude, né? EBD, né? E somos gratos a Deus por essas coisas que nós temos vivido, mas agora nós vamos ter também um momento muito especial, que é o momento da apresentação da Raquel, filha da Julie, né? Pode vir a família toda, família querida, menos Nilcinho, não, brincadeira, Nilcinho, a gente também te ama, né? André, grande amigo, gente, que amigo que eu tenho feito aí com o André, que família. Na verdade, se fosse chamar família mesmo, ia ver a igreja toda, né? Tá dormindo? Acertei hoje. Agora que o Nilton vai chorar de novo. Você pode ficar de pé no seu lugar. Será que você conhece aquela canção assim, ó? Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele desejou, com suas próprias mãos pintou a cor da tua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe, num toque de amor. Ela é linda demais, não é? Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais.
Estenda suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela vida da Raquel, Pai, pela maneira que o Senhor já a livrou, Senhor, nos primeiros dias da sua vida. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem propósito para a vida dela. Nessa manhã, Pai, nós proferimos, Senhor, palavras de bênção sobre a vida da Raquel, Pai, crendo que o Senhor quer o bem para ela, que ela siga, Senhor, o seu caminho, que ela siga o exemplo dos seus pais, que ela jamais se afaste dos seus caminhos, Pai. Cuida, Senhor, da Raquel, onde quer que ela esteja, que tudo que ela tocar, Senhor, possa prosperar para o bem, principalmente nas questões espirituais, que ela seja luz aqui na terra, que ela seja sal, Pai, que ela seja diferente, Senhor, que ela seja a sua representação, a representação viva do seu poder e da sua presença aqui na terra, como já tem sido, mesmo sem saber, Pai. Nós te agradecemos pela vida da Raquel, por todos os livramentos que o Senhor já deste a ela, Senhor, porque ela passou pelo hospital, passou pelas mãos dos médicos e hoje está aqui conosco para dedicarmos a Ti, e que jamais ela queira sair de dentro das suas mãos, de dentro do seu propósito, Pai. Cuida dessa família, Pai, também tão amada, que nós amamos tanto, em nome de Jesus, amém e amém. Assim meu coração não aguenta. Queridos, dentro dessa proposta do projeto Páscoa, nós temos trazido sempre alguma coisa voltada, né, à história de Jesus. E nessa manhã não vai ser diferente. Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, um capítulo que é um dos principais para as nossas vidas e para o cristianismo. E a minha ideia nessa manhã não era que nós lêssemos o texto, mas que nós visualizássemos o texto através de um vídeo. Porém, nós testamos aqui e está muito escuro, não vai dar para ver legal. Então, o vídeo que eu ia passar, eu vou compartilhar agora no grupo da membresia, mas não é para ver agora não, depois você vê lá, tá bom? Né? Um vídeo sobre o encontro de Jesus e Nicodemos. Então, depois do culto em casa, no Wi-Fi, para não gastar sua internet, para não gastar seus créditos, né? Em casa, no Wi-Fi, você vê. Então, vamos acompanhar o texto bíblico aí de João 3, do 1 até o 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas, estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto?
Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Queridos, antes de entrar exatamente, algo sobre texto, sobre esse texto, sobre uma análise de Nicodemos e tal, graças a Deus, porque Nicodemos procurou Jesus. Graças a Deus pelas dúvidas de Nicodemos. Graças a Deus por esse diálogo que é tão rico e tão primordial para o Evangelho. João 3,16, podemos considerar então que é o cerne, a miniatura da mensagem do Evangelho em um só versículo. Nicodemos, ele deve ter sido uma pessoa rica, porque quando Jesus morreu, Nicodemos levou para o corpo de Jesus em valores, 100 libras de um composto de mirra e aloés para conservação, para perfumar o corpo de Cristo. E esse valor não era um valor que poderia ter sido levado por alguém que não tinha posses. Era um valor muito alto. E um valor que nos faz lembrar lá do nascimento de Jesus, quando ele recebe ouro, incenso e mirra. E aqui mais uma vez Nicodemos providencia a mirra, para o corpo de Jesus, para o tratamento do corpo de Jesus. E isso só poderia ser feito por alguém que tinha posses. Nicodemos era um fariseu e dentre os fariseus eles se achavam melhor do que as outras pessoas por causa da fidelidade ou da obediência que eles tinham à lei de Moisés. Então, para eles, a salvação ou a observação da lei era muito mais importante do que qualquer outra coisa. Naquele tempo, não havia mais de 6.000 fariseus, e eles sempre eram escolhidos por um conselho de 3 pessoas, que sabatinavam ali aquele candidato a fariseu, e aquele cara, ele fazia um compromisso diante dessas testemunhas de observar a lei até o fim da vida. Eles eram chamados de chaburá, ou uma irmandade. Eles eram muito unidos, eles estavam imbuídos dessa observação da lei em cada detalhe. E por ser Nicodemos um fariseu, e nós vemos durante a história de Jesus que muitas vezes os fariseus eram que buscavam oportunidade de pegar Jesus em alguma coisa e colocavam Jesus em situações difíceis, porque na verdade Jesus não era aquilo que eles esperavam. E Jesus, por sua vez, também sempre exortava, sempre tratava os fariseus de uma maneira, não vou dizer mal,
né, de uma má maneira, mas sempre na maneira, na realidade, por aquilo que eles eram, legalistas religiosos, né, ou religiosos legalistas no sentido da palavra, de fato, porque a lei era mais importante para eles do que o Senhor da lei. E Nicodemos, além de ser judeu, além de ser fariseu, ele era membro também do Sinédrio. E o que era o Sinédrio? Derivado da palavra arcon. Então, Nicodemos era um arcon, ou seja, um membro do Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal, né, de 70 membros que julgavam algumas causas, embora tivesse a obediência ao Império Romano, ao governo romano, dentro do povo judeu, existia então esse tribunal, esse conselho, principalmente para questões religiosas, porque o Império Romano não intervia, era, né, a cultura do Império Romano não intervir muito na questão religiosa dos povos dominados. Não porque eles eram bonzinhos, não. É porque isso tinha um modo de agir político. Então, eles não intervinham. O Sinédrio, eles cuidavam, então, das coisas religiosas, dos problemas religiosos, e uma das funções do Sinédrio era examinar se um profeta era verdadeiro ou falso. Nicodemos, então, historicamente, como personagem histórico, existem algumas outras referências sobre Nicodemos, e pode ser que esses Nicodemos, né, descritos na história, possam ser esse mesmo que foi lá falar com Jesus no ano 63. Os romanos, os judeus estavam em guerra, e um chefe judeu chamado Aristóbulo mandou um homem chamado Nicodemos ir conversar com o imperador romano, que na época era Pompeu. E existem indícios de que esse Nicodemos, que foi como embaixador conversar lá com o imperador romano, era esse Nicodemos que conversou com Jesus. E muitos anos depois, quando Jerusalém foi sitiada, mais ou menos na história do povo judeu, existia um homem chamado Gorion, que era filho de Nicodemos. E pode ser que esse Nicodemos, que era pai desse homem que foi relevante na negociação de paz, fosse filho de Nicodemos. Então, parece muito estranho que uma pessoa com uma carga social, uma posição de destaque ali dentro do povo, fosse procurar alguém, um pregador itinerante, como alguns consideravam que era Jesus. Nicodemos, então, ele era líder entre os judeus, era um investigador cauteloso, dotado de percepção espiritual, e nós podemos ver isso no versículo 2, quando Nicodemos fala: olha, ninguém pode fazer as obras que você faz se não for de Deus. Nicodemos, então, apesar de todo esse cargo, de toda essa pompa, de toda essa posição, ele é um observador, ele tem uma percepção espiritual. Lá em João, capítulo 7, nos versículos 50 e 51, nós vamos ver Nicodemos mais uma vez em ação, e ali, junto com os fariseus mais uma vez queriam pegar Jesus ali numa situação, e Nicodemos interfere a favor de Jesus, tentando equalizar ali uma situação. E ainda mais, Nicodemos prestou esse serviço amoroso ao Senhor, né, no capítulo 19 de João, versículos 39 e 40, nessa questão que eu já citei, sobre o corpo de Jesus, o tratamento, né, no corpo de Jesus. Não se sabe se Nicodemos, ou não se sabe ao certo, se Nicodemos foi procurar Jesus à noite por vergonha ou por precaução.
por ser um dos líderes dos fariseus, príncipe, né, dos judeus, chamado príncipe ali em algumas versões, ele vai ao encontro de Jesus à noite. E a gente pode pensar que Nicodemos foi à noite com medo da reação dos outros fariseus, mas também podemos pensar que, seguindo o conselho dos rabinos da época, que afirmavam que o melhor momento para o estudo da lei era durante a noite, quando não havia perturbação. Então, Nicodemos pode ter levado esse conselho em consideração e foi à noite estar com Jesus. Nicodemos reconhece as obras de Cristo, por isso ele vai conversar com Jesus. Nicodemos era alguém, se era membro do Sinédrio, já acostumado a avaliar se um profeta era verdadeiro ou se era falso. Então ele vai ali estar com Jesus também, com essa experiência de saber quando um profeta era real ou não era real. Ou seja, se aquele profeta, ele cumpria tudo que era descrito na palavra, desde os profetas, né, até a vinda do Messias. Na cabeça de Nicodemos, e o diálogo que eu trouxe, que está lá no Zap dos Irmãos, pode parecer que ele queria muito que Jesus fosse um rei político, assim como Judas também queria, e muitas pessoas da época pensavam na libertação do povo de Deus, mas Jesus apresenta a Nicodemos um conceito diferente, um reino diferente, algo que transcendia ao problema da dominação romana, algo que transcendia a pobreza do povo, algo que era definitivo e não temporal. A mensagem que Jesus leva a Nicodemos e que chega até nós é de um reino que é atemporal. Não era para esse tempo. O Império Romano passou, os outros impérios passaram, os impérios de hoje passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Nós passaremos, mas as palavras do Senhor não hão de passar. É esse reino que Jesus apresenta a Nicodemos. Nicodemos, então, ele era humilde, mesmo sendo mestre e fariseu. E sabe, queridos, algumas lições rápidas nós aprendemos com esse mestre, com M minúsculo, diante do mestre, com M maiúsculo, que é Jesus Cristo. E que, pela sua morte e ressurreição, e pela sua divindade, ainda está disponível para a nossa conversa, para nós conversarmos com Ele. Lá no Luau, sábado, estava conversando com um jovem lá, que apareceu, puxou papo com a gente, comecei a conversar com ele. Ele estava alcoolizado e talvez alguma coisa a mais, mas ele se disse muito inteligente e se disse muito conhecedor do budismo, né, do islamismo, e já viajou o mundo e tal, e teve um discurso ali até coerente, só que ele estava muito fora de si. E aí, dado o momento da conversa, eu falei com ele: cara, mas é o seguinte, você está falando isso tudo aí, beleza, mas aí, tem como você conversar com Buda? Ele Buda está na areia, está ali, ele está... Não, não está. Buda está sepultado no seu túmulo. Você tem como conversar com Maomé? A Maomé também está sepultado no túmulo dele, mas o meu Jesus, ele vive, ele reina, ele escuta a minha voz, ele sabe o que eu preciso e ele está disposto a conversar comigo. É isso mesmo? Será que um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, Criador de todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por intermédio dele, ele está disposto a me ouvir, a me reconhecer? Mas nós precisamos, para isso, ter a atitude que aquele jovem da praia não teve, porque ele não me ouviu. E quando eu falei algumas coisas, ele já refutou e foi embora.
Mas eu contei, peguei o contato do outro bêbado, né? E estou conversando com ele pelo WhatsApp, né? Ele falou que já foi crente, né? Falei, ó, quando você chegar e se curar aí da ressaca, você me chama no zap para a gente conversar. Estou conversando um pouquinho com ele, né? Por quê? Porque reconhecemos que Deus se fez carne, habitou entre nós. Mas às vezes não temos a humildade para chegarmos diante dele, interessados em ouvir aquilo que ele tem a falar conosco, entende? Nicodemos, ele teve essa humildade, mesmo sendo judeu, mesmo sendo príncipe, mesmo sendo fariseu, conhecedor da lei, ele teve a humildade, e o texto me diz que Nicodemos foi ter com Jesus, foi uma iniciativa própria. Esse encontro que produziu um texto que é principal nas nossas vidas, principal no cristianismo, né? Ele pode se tornar real no momento em que eu desço do meu pedestal de religiosidade, porque nós não somos ninguém, como Nicodemos também não era ninguém diante de Jesus, e resolvemos experimentar um relacionamento real com a pessoa de Jesus Cristo. Precisamos, então, irmãos, buscar estar com Ele, de fato. Muita gente diz, não, Jesus está comigo, beleza, onisciência, onipresença, onipotência, tranquilo, mas você está com Jesus? Você, sabe, entende, Ele realmente é seu amigo? Você tem ouvido a sua voz? Você tem ouvido aquilo que Ele quer te dizer? Nicodemos, então, ele desce do pedestal da sua religiosidade, ele é humilde, ele procura estar com Jesus, e ele separa um tempo para isso. Aí pegou, né? Pegou, porque o tempo está escasso. O tempo está escasso. E como podemos nos relacionar se não tivermos tempo? Esse ano eu vou fazer 25 anos de casado, pela misericórdia do Senhor, que tem ministrado paciência à vida de Claudinha, né? Mas sabe, queridos, eu não conheço a minha esposa completamente, lá no íntimo da sua cabeça mesmo, lá dentro, eu não conheço, porque existe um lugar dentro daquele ser que eu amo, que só o Senhor conhece, no íntimo. Mas se eu não tivesse relacionamento com ela, se eu não tivesse conversado com ela, se eu não tivesse convivido com ela, eu não saberia os seus gostos, eu não saberia das suas preferências, e não saberia que ela gosta de colecionar canetas, não saberia que ela gosta muito de frutas. Descobri isso na lua de mel, no self-service, foi horrível, porque ela, né, deu uma grana aí na hora de pagar a conta, encheu o prato de fruta, peguei carne, né, olhei para o prato de Claudinha, parecia uma floresta, né? O prato dela deu uma grana, meu ticket não vai dar, né? Não saberia disso, não saberia que quando ela está meio acordada, meio dormindo, é um mau humor em pessoa, né? Mas não saberia também que ela é uma pessoa extremamente carinhosa comigo, não saberia que ela está sempre disposta a me ajudar de alguma forma, não saberia que a linguagem de amor principal dela é o serviço, não saberia nada disso, porque eu tenho tempo de relacionamento com ela. E o que nós sabemos sobre Jesus? Pastor, Ele é o Salvador, beleza. O que você sabe de fato sobre a salvação de Cristo Jesus? Qual a experiência que você tem de salvação com Cristo Jesus? O que de fato você sabe sobre Ele ser um grande mestre? O que Ele tem ministrado à sua vida? O que de fato você sabe sobre o reino que é dele? Muitos de nós, irmãos, somos crentes há 30, 40, 50 anos e ainda estamos experimentando comida de neném na questão espiritual, porque não dedicamos tempo a estar
com o Mestre. Não buscamos, assim como Nicodemos buscou, entender o seu reino. Somos parte desse reino. Somos parte, temos missões, temos funções, temos oportunidade de entender o reino de Deus, porque ninguém explicou melhor o reino do que o próprio Jesus Cristo. No vídeo que eu mandei para vocês, no diálogo hipotético ali entre Nicodemos e Jesus, tem um ponto que Nicodemos fala assim: você está pedindo para eu desistir de quem eu sou? Você está pedindo, Nicodemos falando a Jesus, é claro, um diálogo hipotético nessa versão, né, na versão do vídeo ali. Você está pedindo para eu desistir de quem eu sou? Eu posso dizer, é exatamente isso que Jesus está pedindo de nós, para que nós desistamos de ser quem nós somos, para sermos como Ele é, para vivermos como Ele quer, para falarmos o que Ele falaria, para abraçarmos e para curarmos e para interagirmos com as pessoas com quem Ele falaria, abraçaria e teria interação. Nós somos chamados a deixarmos de sermos nós para sermos como Cristo. Nós somos chamados a um relacionamento real e vivo com Jesus Cristo. E eu creio que isso não é uma utopia. Eu creio que quem se afasta do Senhor acaba sentindo falta dele em algum momento da sua vida, porque ele é real. Não tem como experimentar Cristo, vivenciar a sua história, sem ser impactado por ele. Sabe, irmãos, esse projeto que nós estamos caminhando, projeto Páscoa, que chance nós temos de mostrar ao mundo o sofrimento de Jesus, aqui na rua, subindo até lá no alto. Mas lá no alto, nós temos a oportunidade de mostrar a vitória dele na cruz, e o quanto ele é vivo e é real. Mas essa história não vai fazer sentido nenhum se essa representação que vamos fazer não for real nas nossas vidas. Nós, há pouco tempo, teve a cerimônia do Oscar, não é isso? E o Oscar de melhor ator, de melhor atriz e de melhor filme vai para alguém que pega a história de outra pessoa, se apropria, digamos assim, vou usar uma palavra que não é muito usual nossa e não é uma palavra muito boa, mas se encarna naquele personagem, certo? E se torna parte daquela história. Nós podemos vivenciar uma história que não é de outra pessoa, que faz parte também da nossa história, da nossa vida, do nosso relacionamento. Que o Senhor nos abençoe, que nós procuremos mais tempo com Jesus, mais entendimento a respeito de Jesus e mais vida com Jesus nos nossos corações. Amém, irmãos? Vamos orar? É isso que nós queremos nessa manhã? Se você já tem um relacionamento com o Senhor, se você não tem, peça isso a Ele. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz a cada dia, eu quero me relacionar contigo, fala comigo, Pai, ainda mais, traz a realidade, Senhor, da Tua palavra à minha mente, ao entendimento que eu preciso ter do reino dos céus. Senhor, eu quero ser o Seu amigo real, fala comigo, Pai. Senhor, nós Te agradecemos nessa manhã, mais uma vez, por esse tempo, por esse diálogo, Pai, de Jesus e Nicodemos. Te agradecemos pela iniciativa que Nicodemos teve de procurá-lo, que nós tenhamos, Senhor, também iniciativa de Te procurar, e de Te conhecer, e de perguntar, e de compreender o Teu reino. Dá-nos, Senhor, fome e sede da Tua palavra, para que possamos estar diante de Ti,
para entender melhor aquilo que precisamos viver. Ajuda-nos, Senhor, a abrir mão daquilo que nós somos, para ser como Tu és. E tudo isso nós te pedimos, pelo doce nome de Jesus Cristo. Aquele que fez a diferença na vida de Nicodemos, que fez a diferença na minha vida, que pode fazer a diferença nas nossas vidas. Aumenta, Pai, a nossa fé e a nossa capacidade de Te ouvir a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, estamos caminhando então para o encerramento do culto dessa manhã. Que você tenha uma tarde abençoada, um almoço também aí muito abençoado. Quero incentivar que você fale a pessoa que está próximo de você aí, ó, volta de noite, né? Pode falar, vem à noite, vem à noite, vem à noite. Jade, como é bom te ver, Jade. Quer coraçãozinho de novo? Quer coraçãozinho de novo? Discreto? Igual de ontem? Né? Só não vou fazer a dancinha aqui depois, né? Mas bom ver você aqui, bom ver cada irmão aqui. Fala, Nilton. Tem algumas pessoas. Quem são as pessoas do ensaio? Tá bom, então. Então, né, com oração silenciosa, estamos encerrando o culto dessa manhã. Que o Senhor te abençoe.